Artigo 141 do Código de Trânsito Brasileiro. O processo de habilitação, as normas relativas à aprendizagem para conduzir veículos automotores e elétricos e a autorização para conduzir ciclomotores serão regulamentados pelo CONTRAN. Parágrafo 1º. A autorização para conduzir veículos de propulsão humana e de tração animal ficará a cargo dos municípios. Parágrafo 2º. Vetado. Artigo 142 do Código de Trânsito Brasileiro. O reconhecimento de habilitação obtida em outro país está subordinado às condições estabelecidas em convenções e acordos internacionais e às normas do CONTRAN. Artigo 143 do Código de Trânsito Brasileiro. Os candidatos poderão habilitar-se nas categorias de A a E, obedecida a seguinte gradação. Inciso 1, categoria A, condutor de veículo motorizado de 2 ou 3 rodas, com ou sem carro lateral. Inciso 2, categoria B, condutor de veículo motorizado, não abrangido pela categoria A, cujo peso bruto total não exceda a 3.500 kg e cuja lotação não exceda a 8 lugares, excluído o do motorista. Inciso 3, categoria C, condutor de veículo motorizado utilizado em transporte de carga, cujo peso bruto total exceda a 3.500 kg. Inciso 4, categoria D, condutor de veículo motorizado utilizado no transporte de passageiros, cuja lotação exceda a 8 lugares, excluído o do motorista. Inciso 5, categoria E, condutor de combinação de veículos em que a unidade tratora se enquadre nas categorias B, C ou D e cuja unidade acoplada, reboque, semi-reboque, trailer ou articulada tenha 6.000 kg, ou mais de peso bruto total, ou cuja lotação exceda a 8 lugares. Parágrafo 1º. Para habilitar-se na categoria C, o condutor deverá estar habilitado no mínimo há 1 ano na categoria B e não ter cometido nenhuma infração grave ou gravíssima, ou ser reincidente em infrações médias, durante os últimos 12 meses. Parágrafo 2º. São os condutores da categoria B autorizados a conduzir veículo automotor da espécie motor casa, definida nos termos do anexo 1 deste Código, cujo peso não exceda a 6.000 kg, ou cuja lotação não exceda a 8 lugares, excluído o do motorista. Parágrafo 3º. Aplicar-se o disposto no inciso 5 ao condutor da combinação de veículos com mais de uma unidade tracionada, independentemente da capacidade de tração ou do peso bruto total. Artigo 144 do Código de Trânsito Brasileiro. O trator de roda, o trator de esteira, o trator misto ou o equipamento automotor destinado à movimentação de cargas ou execução de trabalho agrícola, de terraplenagem, de construção ou de pavimentação só podem ser conduzidos na via pública por condutor habilitado nas categorias C, D ou E. Parágrafo único. O trator de roda e os equipamentos automotores destinados a executar trabalhos agrícolas poderão ser conduzidos em via pública também por condutor habilitado na categoria B. Artigo 145 do Código de Trânsito Brasileiro. Para habilitar-se nas categorias D e E ou para conduzir veículo de transporte coletivo de passageiros, de escolares, de emergência ou de produto perigoso, o candidato deverá preencher os seguintes requisitos. Inciso 1. Ser maior de 21 anos. Inciso 2. Estar habilitado. Alínea A, no mínimo há 2 anos na categoria B, ou no mínimo há 1 ano na categoria C,
quando pretender habilitar-se na categoria D, e a linha B, no mínimo há 1 ano na categoria C, quando pretender habilitar-se na categoria E. Inciso 3. Não ter cometido nenhuma infração grave ou gravíssima ou ser reincidente em infrações médias durante os últimos 12 meses. Inciso 4. Ser aprovado em curso especializado e em curso de treinamento de prática veicular em situação de risco, nos termos da normatização do CONTRAN. Parágrafo único. A participação em curso especializado previsto no inciso 4 independe da observância do disposto no inciso 3. Artigo 145-A, do Código de Trânsito Brasileiro. Além do disposto no artigo 145, para conduzir ambulâncias, o candidato deverá comprovar treinamento especializado e reciclagem em cursos específicos a cada 5 anos, nos termos da normatização do CONTRAN. Artigo 146 do Código de Trânsito Brasileiro. Para conduzir veículos de outra categoria, o condutor deverá realizar exames complementares exigidos para habilitação na categoria pretendida. Artigo 147 do Código de Trânsito Brasileiro. O candidato à habilitação deverá submeter-se a exames realizados pelo órgão executivo de trânsito, na seguinte ordem: Inciso 1. De aptidão física e mental. Inciso 2, vetado. Inciso 3, escrito, sobre legislação de trânsito. Inciso 4, de noções de primeiros socorros, conforme regulamentação do CONTRAN. Inciso 5, de direção veicular, realizado na via pública, em veículo da categoria para a qual estiver habilitando-se. Parágrafo 1º. Os resultados dos exames e a identificação dos respectivos examinadores serão registrados no RENASH. Parágrafo 2º. O exame de aptidão física e mental será preliminar e renovável a cada 5 anos, ou a cada 3 anos para condutores com mais de 65 anos de idade, no local de residência ou domicílio do examinado. Parágrafo 3º. O exame previsto no parágrafo 2º incluirá avaliação psicológica preliminar e complementar sempre que a ele se submeter o condutor que exerce atividade remunerada ao veículo, incluindo-se esta avaliação para os demais candidatos apenas no exame referente à primeira habilitação. Parágrafo 4º. Quando houver indícios de deficiência física, mental, ou de progressividade de doença que possa diminuir a capacidade para conduzir o veículo, o prazo previsto no parágrafo 2º poderá ser diminuído por proposta do perito examinador. Parágrafo 5º. O condutor que exerce atividade remunerada ao veículo terá essa informação incluída na sua Carteira Nacional de Habilitação, conforme especificações do Conselho Nacional de Trânsito CONTRAN. Artigo 147-A, do Código de Trânsito Brasileiro. Ao candidato com deficiência auditiva é assegurada a acessibilidade de comunicação, mediante emprego de tecnologias assistivas ou de ajudas técnicas em todas as etapas do processo de habilitação. Parágrafo 1º. O material didático audiovisual utilizado em aulas teóricas dos cursos que precedem os exames previstos no artigo 147 desta lei deve ser acessível, por meio de subtitulação com legenda oculta associada à tradução simultânea em Libras. Parágrafo 2º. É assegurado também ao candidato com deficiência auditiva requerer, no ato de sua inscrição, os serviços de intérprete da Libras, para acompanhamento em aulas práticas e teóricas.
Artigo 148 do Código de Trânsito Brasileiro. Os exames de habilitação, exceto os de direção veicular, poderão ser aplicados por entidades públicas ou privadas credenciadas pelo órgão executivo de trânsito dos Estados e do Distrito Federal, de acordo com as normas estabelecidas pelo CONTRAN. Parágrafo 1º. A formação de condutores deverá incluir, obrigatoriamente, curso de direção defensiva e de conceitos básicos de proteção ao meio ambiente relacionados com o trânsito. Parágrafo 2º. Ao candidato aprovado será conferida permissão para dirigir, com validade de 1 ano. Parágrafo 3º. A Carteira Nacional de Habilitação será conferida ao condutor no término de 1 ano, desde que o mesmo não tenha cometido nenhuma infração de natureza grave ou gravíssima ou seja reincidente em infração média. Parágrafo 4º. A não obtenção da Carteira Nacional de Habilitação, tendo em vista a incapacidade de atendimento do disposto no parágrafo anterior, obriga o candidato a reiniciar todo o processo de habilitação. Parágrafo 5º. O Conselho Nacional de Trânsito, CONTRAN, poderá dispensar os tripulantes de aeronaves que apresentarem o cartão de saúde expedido pelas Forças Armadas ou pelo Departamento de Aeronáutica Civil, respectivamente, da prestação do exame de aptidão física e mental. Artigo 148-A, do Código de Trânsito Brasileiro. Os condutores das categorias C, D e E deverão submeter-se a exames toxicológicos para a habilitação e renovação da Carteira Nacional de Habilitação. Parágrafo 1º. O exame de que trata este artigo buscará aferir o consumo de substâncias psicoativas que, comprovadamente, comprometam a capacidade de direção e deverá ter janela de detecção mínima de 90 dias, nos termos das normas do CONTRAN. Parágrafo 2º. Os condutores das categorias C, D e E, com Carteira Nacional de Habilitação com validade de 5 anos deverão fazer o exame previsto no parágrafo 1º no prazo de 2 anos e 6 meses a contar da realização do disposto no caput. Parágrafo 3º. Os condutores das categorias C, D e E, com Carteira Nacional de Habilitação com validade de 3 anos deverão fazer o exame previsto no parágrafo 1º no prazo de 1 ano e 6 meses a contar da realização do disposto no caput. Parágrafo 4º. É garantido o direito de contraprova e de recurso administrativo no caso de resultado positivo para o exame de que trata o caput, nos termos das normas do CONTRAN. Parágrafo 5º. A reprovação no exame previsto neste artigo terá como consequência a suspensão do direito de dirigir pelo período de 3 meses, condicionado o levantamento da suspensão ao resultado negativo em novo exame, e vedada a aplicação de outras penalidades, ainda que acessórias. Parágrafo 6º. O resultado do exame somente será divulgado para o interessado e não poderá ser utilizado para fins estranhos ao disposto neste artigo ou no parágrafo 6º do artigo 168 da Consolidação das Leis do Trabalho, CLT, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943. Parágrafo 7º. O exame será realizado, em regime de livre concorrência, pelos laboratórios credenciados pelo Departamento Nacional de Trânsito, DENATRAN, nos termos das normas do CONTRAN, vedado aos entes públicos. Inciso 1. Fixar preços para os exames. Inciso 2. Limitar o número de empresas ou o número de locais em que a atividade pode ser exercida, e
Inciso 3. Estabelecer regras de exclusividade territorial. Artigo 149, vetado. Artigo 150 do Código de Trânsito Brasileiro. Ao renovar os exames previstos no artigo anterior, o condutor que não tenha curso de direção defensiva e primeiros socorros deverá a eles ser submetido, conforme normatização do CONTRAN. Parágrafo único. A empresa que utiliza condutores contratados para operar a sua frota de veículos é obrigada a fornecer curso de direção defensiva, primeiros socorros e outros conforme normatização do CONTRAN.